E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Jerônimo de História. Nossa aula de hoje, nós iremos comentar questões sobre a temática Primeira Guerra Mundial. Como eu sempre oriento, seria muito interessante para que vocês pudessem acompanhar melhor o comentário desses itens, questões, principalmente do Enem, que nós retiramos, que caíram nas últimas provas do Enem, que vocês pudessem olhar, fazer o movimento de olhar a aula, a parte teórica da Primeira Guerra Mundial. O olhar da aula teórica da Primeira Guerra vai ser um norte importante para que você possa entender e acompanhar melhor o comentário desses itens, questões que nós iremos abordar sobre a Primeira Guerra Mundial. E aqui nós temos o nosso primeiro item questão, que caiu no Enem. Lembre-se, primeiro olhar o fragmento, pensar esse fragmento que ele vai nos trazer, observar com bastante cuidado o comando da questão, o comando do item questão, ou seja, o que ele está perguntando, e verificar a resposta e tomar cuidado para não cair em um distrator. Ok? Beleza? Então vamos lá. 3 décadas, 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. Olha só o que ele começa colocando. 3 décadas, final do século XIX, começo do século XX, que simplesmente vai nos mostrar o processo de conquista do território africano, do continente africano, pelo imperialismo europeu, principalmente através da Conferência de Berlim, onde a Europa partilhou mais de 95% do território africano pela Conferência de Berlim, através do neocolonialismo ou do imperialismo. Nós temos também o processo de unificação da Alemanha, que foi no final do século XIX. Pós-unificação, a Alemanha, tardiamente, vai disputar territórios na África e na Ásia com os países europeus, como França e Inglaterra, que já estavam por lá, mas como a Alemanha estava no processo de unificação, ela acabou retardando, ela acabou adiando a sua partilha, a sua exploração nos territórios da África e da Ásia, o que vai acabar provocando rivalidades entre a Alemanha, Inglaterra, Alemanha, França, principalmente rivalidades entre alemães e ingleses, que nós chamamos de rivalidades anglo-germânicas. Disputa de mercados. Vão disputar mercados na África e na Ásia. Isso é fruto do imperialismo ou do neocolonialismo, que é um dos fatores que vai contribuir para a Primeira Guerra Mundial. Porque nessa disputa de mercados, o que acontece? Nessa disputa de mercados, esses países vão fazer corrida armamentista. Eles vão formar bloco de alianças militares. E isso é a chamada paz armada, que vai acabar contribuindo para a Primeira Guerra Mundial. O imperialismo ele é a mãe da Primeira Guerra. Observe que no final ele coloca, é o período do imperialismo, da quietude estagnante da Europa, os acontecimentos empolgantes na Ásia e na África, ou seja, a disputa de mercados, o controle pela África e pela Ásia, que vai acabar levando a Primeira Guerra Mundial. Olha só o comando. O processo histórico citado, o processo histórico que ele cita é o imperialismo. Citado contribui para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida em que o imperialismo contribui para a eclosão da Primeira Guerra, na medida em que ele gera disputa de mercados entre os países europeus, o que vai levar ao fim do equilíbrio europeu ou à Primeira Guerra Mundial. Então a nossa resposta, letra B de bola, acirrou a disputas territoriais. B de bola, ok? Não vai difundir teorias socialistas, não vai superar a crise econômica,
nem tampouco multiplicar conflitos religiosos, nem tampouco contar sentimentos xenófobos. Pelo contrário, nós tivemos aqui elementos nacionalistas que acabaram, no caso, contribuindo também para a Primeira Guerra Mundial, como o pan-eslavismo, o pan-germanismo, que são elementos nacionalistas que vão contribuir para também a Primeira Guerra Mundial. Ok. Segundo item em questão. Observe o fragmento. Segundo item. A primeira metade do século XX, primeira metade do século XX, quando é 1901, 1950. Primeira metade, 1901, 1950. São os primeiros 50 anos do século XX. Então, observe que envolve o período antes da Primeira Guerra, o período da guerra, da Primeira Guerra, o período entre guerras, o período da Segunda Guerra e um pouquinho do período pós-Segunda Guerra. São os primeiros 50 anos do século XX. Um período que nós temos marcado pelo quê? Por duas guerras mundiais. Um período onde nós teremos a crise 29, que se considera como a crise do capitalismo liberal. Um período que nós teremos a ascensão do totalitarismo nazi-fascista. Um período que nós teremos a Segunda Guerra Mundial e até mesmo o início da chamada Guerra Fria. Além, é lógico, da Revolução Bolchevista, da Revolução Socialista na Rússia, em 1917. Esse período envolve os primeiros 50 anos na Europa do século XX. Foi marcado por conflitos e processos que escreveram como um dos mais violentos períodos da história humana, principalmente por conta das duas guerras mundiais, por conta da Revolução Russa, por conta do totalitarismo nazifascista, por conta, evidentemente, do quê? De disputa de mercados, a disputa de mercados que se teve, né? Nacionalismos exacerbados, estruturas totalitárias que se montaram. Então, isso tudo leva esses primeiros 50 anos a ser considerado como um dos momentos mais violentos do período da história do século XX. Aí lá vem um comando da questão. Olha só, entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX, dos conflitos ocorridos na primeira metade do século XX estão, temos Primeira Guerra, Segunda Guerra, crise 29, nazifascismo, Revolução Russa. Então, o que é que se tem? A crise do colonialismo, porque a crise do colonialismo é a crise do imperialismo, que é a disputa de mercados, que acabou contribuindo para a Primeira Guerra Mundial. Nós temos a ascensão do nacionalismo, olha o pan-eslavismo, olha o pan-germanismo, olha o nacionalismo exacerbado na Alemanha nazista, no Japão ultranacionalista, que vai contribuir, evidentemente, para a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, essas questões nacionalistas. E o totalitarismo, que é o nazifascismo. O nazifascismo, que na verdade foi, de certa forma, favorecido pelos resultados pós-Primeira Guerra Mundial. E o totalitarismo que acabou, inclusive, contribuindo para a Segunda Guerra. Na medida que o eixo Roma, Berlim, Tóquio, principalmente a Alemanha nazista e o Japão ultranacionalista, vão querer realizar uma política de redefinição ou de redivisão de mercados. E nessa busca da redivisão de mercados, você terá a Segunda Guerra Mundial. Então, resposta, letra A. Letra B. O enfraquecimento do Império Britânico, tudo bem. O Império Britânico foi enfraquecido por conta da Primeira Guerra Mundial. A Grande Depressão, também. Mas a corrida nuclear, não. A corrida nuclear é pós 1950. O declínio britânico, ok. O fracasso da Liga das Nações, realmente a Liga das Nações fracassou. Tanto prova que os Estados Unidos que propuseram a Liga, através do presidente Wilson, eles nem chegaram a participar da Liga. Porque eles propuseram 14 pontos de paz. E desses 14 pontos, os países europeus que venceram a guerra, que venceram a Primeira Guerra Mundial, os aliados como França, Inglaterra e Itália, só aceitaram um único ponto. E os Estados Unidos, na verdade, nem chegaram a participar dessa Liga.
A Revolução Cubana não é agora. A Revolução Cubana ela ocorre só em 59. Repare que ele fala dos primeiros 50 anos do século XX, que vai até 1950. Letra D, a corrida armamentista? Tudo bem, teremos. O terceiro mundismo não. O terceiro mundismo é uma expressão que surgiu a partir da proposta dos países da África e da Ásia, descolonizados, depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, na Conferência de Bandung. Na Conferência de Bandung que vai surgir essa expressão do terceiro mundismo. A Revolução Bolchevique, tudo bem, que é a Revolução na Rússia. O imperialismo, beleza, a unificação da Alemanha é antes, e não nos primeiros 50 anos. A Alemanha nos primeiros 50 anos já está unificada. A unificação da Alemanha ocorreu no final do século XIX. Tá? Beleza? Então a resposta é a letra A. Terceira, observe a imagem, né? Se você analisar com bastante cuidado, e leia o texto a seguir para responder a questão. Olha só o enunciado. Ao final da Primeira Guerra Mundial, na Conferência de Paz de Versalhes, foi criada a Sociedade da Liga das Nações, por sugestão do presidente norte-americano, Wilson, do Partido Democrata. O objetivo principal da Liga seria impedir o surgimento de um outro conflito, com a magnitude do que acabar acontecendo, ou seja, impedir o surgimento de uma Segunda Guerra Mundial, estabelecer a paz mundial. Esse seria o objetivo principal da Liga das Nações, que foi uma proposta de um presidente norte-americano, de um democrata. O órgão de maior destaque da Liga das Nações era o Conselho Executivo, era o órgão de maior destaque, que era justamente onde você tinha a representação dos países que iriam participar da Liga, que deveria ser formado por 5 membros permanentes e 4 membros provisórios. E um desses membros permanentes, por isso que se diz que a Liga das Nações é um embrião da ONU. É como se esse Conselho Executivo fosse o Conselho de Segurança da ONU hoje. Então, esse Conselho Executivo da Liga das Nações seria formado por 5 países permanentes. Reparem que o Conselho de Segurança da ONU, hoje, a ONU que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, tem países permanentes e países provisórios. E um detalhe, um dos principais países permanentes desse conselho seriam os Estados Unidos. E o que a gente vai observar é que os Estados Unidos, eles não vão participar dessa liga. Eles não vão mandar representante para o Conselho Executivo. E uma das razões pelas quais os Estados Unidos não mandam um representante seu para o Conselho Executivo, por quê? Porque a proposta da Liga das Nações não era uma proposta que foi feita ao pé da letra pelo presidente Wilson. O presidente Wilson propôs 14 pontos. Um dos pontos que os países europeus que venceram a guerra, como França e Inglaterra, não aceitaram, um dos pontos foi justamente que o quê? Que não se fizesse tratado revanchista. Que não se fizesse nenhum tipo de tratado para punir nenhum país ou responsabilizá-lo pelos atos da Primeira Guerra. E isso não foi feito em relação ao Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, que foi imposto à Alemanha, que foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, na verdade, ele foi um tratado revanchista. Ele foi um tratado de punitivo, que puniu a Alemanha, que criou um revanchismo, que não era essa a proposta de Wilson. Então isso vai fazer, de certa forma, que os Estados Unidos não participem desse conselho. Até porque também o Wilson era um democrata. Ele era do Partido Democrata. E a maioria do Congresso norte-americano na época eram republicanos. O próprio Partido Republicano, que fazia oposição ao presidente Wilson, é evidente, tinha uma maioria no Congresso e vetou a participação dos Estados Unidos nessa liga. E utilizou como principal justificativa o fato dos países europeus não aceitarem a proposta do próprio Wilson, do próprio Partido Democrata, que foi criar conselhos, ou melhor falando, estabelecer políticas, basicamente de tratados de paz, que não fosse revanchista, como foi o Tratado de Versalhes em relação à Alemanha. Sobre a atuação da Liga das Nações, é correto afirmar. Ora, sobre a atuação da Liga das Nações, está bem aqui, letra C de casa.
Os Estados Unidos não participaram do Conselho Executivo, nem da própria Liga das Nações. Propuseram, mas não participaram. Pois o Senado Federal, os congressistas do Senado, dominado pelo Partido Republicano, o Wilson era democrata, não autorizou a participação do país. O Senado não autoriza, sob a alegação de que os países europeus estavam assinando um tratado que iria, com certeza, facilitar a existência da Segunda Guerra Mundial, como acabou facilitando, que é o Tratado de Versalhes. Não só a ascensão do nazifascismo, do nazismo da Alemanha, mas como também a própria Segunda Guerra Mundial. Então a resposta é a letra C. Letra A, a Alemanha, embora derrotada, foi um dos países fundadores da Liga? Não, pelo contrário. A União Soviética, pelo contrário, a União Soviética estava isolada por conta da Revolução Bolchevista, da Revolução Socialista. A Bélgica, obrigatoriamente, participou como membro permanente? Não. O Brasil, apesar de sua participação modesta no conflito, ocupou uma cadeira permanente? Não, o Brasil não ocupou uma cadeira permanente. Inclusive, nem hoje o Brasil ocupa uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Tá? Beleza? Muito bem. Quarta questão. Leia um trecho do Tratado de Versalhes. Olha só, que é o tratado humilhante que a Alemanha teve que assinar, que foi imposto pelos países vencedores da guerra na Europa, como França, Inglaterra e Itália, os chamados aliados. Os governos aliados e associados afirmam e a Alemanha aceita a sua responsabilidade. Olha só, né? A Alemanha assinando a sua responsabilidade, os republicanos, que assumiram o poder na Alemanha no final da guerra, os republicanos assinando a Alemanha, a responsabilidade da Alemanha pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial, e a dos que lutaram ao seu lado, por ter causado todas as perdas e prejuízos que os governos aliados e seus associados sofreram. Ou seja, a Alemanha se responsabilizando por todos os atos de guerra. Isso é um tratado revanchista, isso é um tratado humilhante. Assim como seus habitantes, olha só, na verdade responsabilizando até mesmo a população alemã pela guerra, em consequência da guerra, imposto a eles pela agressão da Alemanha e dos que lutaram ao seu lado. Não só a Alemanha, mas daqueles que lutaram ao seu lado, como o Império Turco e o Império Austro-Húngaro. Então, observe que um tratado desse é um tratado que simplesmente ele é humilhante. Nós estamos falando do tratado pós-Primeira Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes. Um tratado revanchista, um tratado que não só culpabiliza a Alemanha, o Tratado de Versalhes não só culpabiliza a Alemanha, mas o Tratado de Versalhes impõe pesadas punições à Alemanha. A Alemanha perderia todas as suas áreas coloniais na África. A Alemanha seria obrigada a reduzir seus contingentes militares, reduzir seus exércitos. A Alemanha não poderia mais anexar a Áustria. A Alemanha deveria ceder um pedaço do seu território para a construção de um corredor, uma passagem para o mar pelos poloneses. A Alemanha deveria pagar, olha só, a Alemanha deveria pagar uma indenização muito alta para os países que venceram a guerra e que acabaram, na verdade, sendo o quê? Sendo prejudicados pela guerra. Então, os países que venceram a guerra, como Itália, França e Inglaterra, principalmente, deveriam receber uma indenização. A Alemanha jamais seria capaz, como não pagou, de pagar uma indenização dessa diante de tantas perdas e humilhações que ela sofreu. Desde redução dos contingentes militares até perdas territoriais. Então, vamos ver o comando da questão. O tratado foi assinado após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra, não. A Segunda Guerra foi a Conferência de Potsdam, foi na Primeira Guerra. Franco-Prussiana, pelo contrário. Franco-Prussiana foi no processo de unificação da Alemanha, no final do século XIX. Guerra Austro-Prussiana também não. Processo de unificação da Alemanha. Guerra da Crimeia, pelo contrário. Então aqui, ó, Primeira Guerra Mundial. E estabeleceu a perda de colônias alemães na África e parte do seu território continental. A desmilitarização, redução dos contingentes militares e o pagamento de uma alta indenização que deveria pagar aos aliados, o que agravou a crise econômica do país, facilitando a escalada do nazismo e a levada da Alemanha futuramente para a Segunda Guerra Mundial. Ok, galerinha? Então, resposta letra E.
Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.